Olá, seja muito bem-vindo ao Clube do Livro de TVeja, a tvdeveja.com. Como sempre, você pode participar do nosso programa, mandando mensagens para o site ou acessando as nossas páginas nas redes sociais. Como você deve ter percebido, hoje nós estamos aqui num cenário um pouco diferente dos clubes do livro anteriores. A gente está num cenário um pouco mais espartano para discutir o nosso tema de hoje, que é a Odisseia, um dos poemas fundadores da nossa tradição literária, juntamente com o seu poema irmão, que é a Ilíada. Para participar dessa discussão, eu tenho aqui no estúdio o Jerônimo Teixeira, que é editor de artes e espetáculos de Veja, e o Eduardo Wolff, que é nosso colaborador, além de ser filósofo e curador assistente do Fronteiras do Pensamento. Legal, Olá, tudo bom, Eduardo, tudo bem? Muito bem. A gente escolheu a discussão em torno da Odisseia porque o livro tem uma nova tradução no mercado. Além dessa nova tradução, que é do Christian Werner, nós temos outras 6 traduções, não é isso? Mais recente também tem a do Trajano Vieira, da editora 34. Tem a do Carlos Alberto Nunes, que já tem várias edições, as mais recentes, acho que é da Saraiva, da editora Edra. Tem a do Dorico Mendes, que é uma tradução do século XIX. Século XIX, né? Um pouco pedregosa para o leitor, né? Para o leitor que está se iniciando, Homero. Pela Ateliê Editorial. Pela Ateliê Editorial, né? E tem uma tradução em prosa, que você disse que era de quem? Jane Burna. Isso. E tem a do Donaldo Schuller. E tem a do Donaldo Schuller pela LPM. Pela LPM, exatamente. livrinhos pequenos, é uma tradução picotada, né? São dois volumes. São 2 ou 3 também. volumes. São 3 não é volumes, isso? são 3 volumes pequenos, isso. Quer dizer, o leitor está bem servido de traduções. Recentemente saiu também, em 2011, a edição do Frederico Lourenço, que é um helenista, português. Classicista português, com também experiência acadêmica, romancista também nas horas vagas, já tinha traduzido muita coisa da lírica, e ele tem uma tradução tanto da Odisseia quanto da Ilíada, que foram publicadas pela companhia, foram bastante premiadas no ambiente europeu. É isso? Por aquela coleção de livros de Penguin bolso, Companhia, né? exatamente, exato. A Ilíada também tem várias traduções, quase todos esses que traduziram a Odisseia Exato. tem uma versão da Ilíada também, né? Tem a do Haroldo de Campos também, né? E o Haroldo de tem o Haroldo Campos de fez uma Campos tradução também. da Ilíada, né? Exatamente. O concretista. Exatamente. Essa tradução do Christian, eu tenho o privilégio de ter sido aluno dele numa época em que ele estava mais ou menos por concluir a tradução, o professor Christian Werner, professor aqui da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Letras aqui da USP. E ela tem essa peculiaridade de ser muito bem informada por alguém que está muito a par de toda a discussão acadêmica, Né? mas ao mesmo tempo ela buscou, como ele diz ali, seguir os passos, ele não chega a citar de nome, né, os passos que um grande poeta, ensaísta, crítico cultural do século XIX, o Matthew Arnold, que tem um pequeno ensaio, né, sobre a tradução de Homero, exatamente. Né? Ele diz, olha, tem que seguir certas marcas do estilo, né? A clareza, a rapidez, a certa vivacidade. E o Christian conseguiu dar isso à sua tradução, e então ela é muito legível, muito fluente, não é? Apesar de algumas coisas diferentes de algumas traduções tentam ser um pouquinho mais didáticas e tentam amortecer a leitura para o leitor, suavizar um pouco alguns estranhamentos que Homero causaria. O Christian soube incorporar certas coisinhas técnicas do grego que estão lá, sem comprometer a fluência da leitura, a meu ver, pelo menos. A tradução do Frederico Lourenço, que eu conheço bem, também é muito boa. Excelente, né? Uma ela é belíssima tradução. das mais legíveis. E também muito fluente. Né? Exatamente. E isso é uma coisa bacana, que a gente comentava um pouquinho antes, a gente não deve dizer nunca isso em programas de televisão, mesmo na internet, mas como eu vou dizer o conteúdo, eu sinto mais à vontade. A gente falava um pouco antes justamente sobre isso. Tem um livro que saiu pela Penguin, acho que nos anos 80, a edição em inglês, chamado Homer in English, Homero em inglês, e faz um apanhado. Esse livro foi editado por um grande crítico literário chamado George Steiner. Ele fez um grande apanhado de toda a presença da figura de Homero, dos poemas de Homero na língua inglesa. Então você tem desde a presença de alguns dos mitos que foram relatados nos poemas em poesia inglesa da Baixa Idade Média até a figura do Ulisses e outros tantos, assim.
Quer dizer, a gente ainda não tem no Brasil uma tradição tão sólida quanto essa, né? Para poder olhar e dizer o seguinte, olha, pipocam traduções, os autores bebem nessa fonte, os escritores estão criando, né, e se pautam um pouco por isso. Mas a gente já tem, como vocês acabaram de chamar a atenção, um bom punhado de traduções, todas elas recentes, né, a maioria recente. É curioso, Um na introdução desse livro do Steiner, ele fala que assim, os ingleses têm um lugar especial para Homero, exato. pela relação com o mar. Isso, também, exato, né? exato. São uma ilha e tal, é um povo de navegadores. Então, a Odisseia, em particular, é muito cara para eles. Exatamente. Né? E a Constituição... A Odisseia toda é uma aventura marítima, né? Claro. A Ilíada é uma história de guerra. Né? A Odisseia é uma aventura marítima. Curioso que, enfim, os portugueses também têm essa tradição marítima, né? Também foram um povo de navegadores, mas não cultivaram da mesma maneira. Embora a Odisseia esteja explicitamente evocada, né, nos Lusíadas, né? Sim, parte da... Sim. E de fato, e a própria... É curioso a gente lembrar, assim, tem essas presenças acabam surgindo, né? Por exemplo, a gente deve lembrar que no Mensagem a figura de Ulisses desponta lá, quando Mensagem do Fernando Pessoa, né? Poema dos anos 30, acaba despontando como o grande fundador, né, da civilização lusitana. Então tem esses cruzamentos aparecem de fato. Mas é legal isso, a quantidade, se você pegar os últimos 15 anos, em língua inglesa, a quantidade de traduções novas é notável. Assim, você tem uma meia dúzia de traduções de grande nível acadêmico e tecnicamente muito bem formadas, mais uma porrada de estudos. O interessante disso é que, assim, o poema não se esgota, nem na tradução, nem na leitura. Isso é que é um sintoma interessante. Se você tem uma tradução definitiva, está morto, o texto está morto para aquela geração. E não é o caso de nenhum dos dois poemas homéricos, né? Exatamente. Enfim, eu acho que neste caso em particular a gente não está mal servido, né, de material traduzido, embora não tenhamos aí um grande volume de obras críticas, né, de apresentação do Homero. Eu acho que os dois livros que a gente poderia recomendar são um livro do Alberto Mangel, né, que fala da Ilíada e da Odisseia, e um livro do Pierre Vidal-Naquet, que é um helenista... O Mundo de Homero, exatamente. Francês, né? Isso, exatamente. São duas boas recomendações. Né, em português há poucas... existem muitos estudos, óbvio, o nosso espectador pode imaginar, em diversas línguas, mas em português não tem tanta coisa assim traduzida. Essas duas são duas boas apresentações para quem quer se inteirar um pouco mais sobre Homero. E a edição... E mais recentemente... Essas duas edições, se você me permite, as duas edições, tanto a edição da Kozak Naif com a tradução do professor Christian Werner, quanto a da Penguin Companhia, né, do Frederico Lourenço, elas trazem alentadas introduções um aparato crítico não que ajuda, são cansativas, exato, não são técnicas, apesar de serem muito bem informadas. Então, elas já são um bom... digamos assim, é um bom começo, é uma boa entrada para quem quer conhecer mais o mundo homérico, são boas entradas. Eu já ia esquecendo que eu queria mencionar é que eu resenhei recentemente um livro sobre a Ilíada, a guerra que matou Aquiles, que é um livro interessante também. Ele não é escrito por uma especialista, especialista no grego, mas é uma jornalista que tem uma formação em estudos gregos, ela conhece a língua, ela viajou por todos os sítios arqueológicos, então também é uma boa introdução e é um bom resumo do conhecimento tanto literário quanto arqueológico, filológico, sobre o poema, principalmente a Ilíada, no caso dela, né? Então tem um outro livro recente aí que ajuda a abrir acesso para esse mundo. A Guerra que Matou Aquiles. A Guerra que Matou Aquiles. Caroline Alexander, o nome dela. Bem, e eu acho que a gente podia falar um pouco sobre, afinal, do que trata a Odisseia. Né? Exato. Essa pergunta... Começamos pela Odisseia ou pela Ilíada? Começamos pela Odisseia, que é o livro que trata. Agora, tá bom. Usando esse gancho, é curioso isso, porque, de fato, Homero interessa a tanta gente há tanto tempo, nós estamos aí para quase 3.000 anos de interesse, né, no texto de Homero, que há gostos, né, os mais variados, tem de tudo ali. Né? Então você tem desde o interesse dos historiadores que buscaram ver no texto de Homero, seja na Ilíada, seja na Odisseia,
um pouco da geografia, da história da época, tem um interesse minucioso, né, da descrição dos artefatos utilizados, as práticas sociais, as relações entre as classes, a reconstituição de pequenos reinos, etc. E tal. Esse é o Homero dos historiadores, que motivou, inclusive, atitudes razoavelmente tresloucadas para a época, como a do alemão Schliemann, que foi em busca da Troia, exatamente. Exato. E o que nós conhecemos... Exatamente. E o que nós supomos que seja a Troia. Hoje, na região da atual Turquia, né, o que hoje seria o descobrimento, a primeira descoberta do Schliemann é uma das Troias. Eles têm vários números da Troia, várias camadas, são diversas camadas no mesmo sítio arqueológico e tal. Então, desde avanços arqueológicos como esses foram resultante, né, de um interesse por Homero que foi muito forte, até o trabalho de preservação que garantiu que a gente tivesse os textos. Esse é o Homero dos filólogos, dos classicistas, das pessoas que se dedicam a lidar com o texto, né? Vale a pena dizer para o nosso espectador que, ao contrário de um livro moderno, ao contrário de uma obra de um autor contemporâneo, qualquer autor, né, do século XVI para frente, digamos assim, não existe um autor aqui que foi a uma determinada editora, que negociou com o seu editor, que recebeu os cortes, as sugestões de alteração, publicou e o colocou à venda, né? Não é nada disso. Nós estamos falando de um texto cuja preservação é muito acidentada, né? A gente sequer sabe se tem um texto, a gente pode falar disso depois. Mas o mais importante, daí a sua pergunta sobre quais são as histórias, é que, a despeito desses interesses de historiadores, dessa preservação especializada do filólogo, comparando manuscritos das épocas mais distantes para ver qual é o melhor texto para fixar, o que fica de Homero para a gente, o que garante que até hoje existe o interesse pelas traduções, são as grandes histórias que ele foi capaz de contar. E a Odisseia, apesar da preferência de muitos especialistas pela Ilíada, a Odisseia tem muitas grandes histórias. Ela não é apenas uma grande história, ela tem muitas grandes histórias ali dentro, né? E ela é narrada de maneira diferente da Ilíada. A Ilíada, ela é linear, né? A Odisseia, ela começa com a história do Telêmaco, que é o filho do Ulisses. Odisseu. Exatamente, o Odisseu, né? Que é outro jeito de nomeá-lo, né? Depois tem toda a história das viagens de Ulisses, que são as que, de fato, mais marcaram, né, o nosso imaginário e que são contadas retrospectivamente. Retrospectivamente, exatamente. E com estratégias bem variadas também, né? Exatamente. E depois tem a parte final, que é o retorno do Ulisses. Sim, a Ítaca, a ilha que é o lar dele, né? E a retomada do controle daquela... Aliás, você mencionou o interesse dos historiadores para mapear, tem todas as discussões, enfim, Ítaca é um lugar mítico, na verdade. Parece que até hoje tem várias ilhas gregas que disputam. Nós somos isso. Sim, como no caso do nascimento de Homero, né, também tem. De fato, há uma ilha... Ítaca é por razões mais turísticas do que historiográficas, realmente. Agora, o trajeto é impossível de você recompor de qualquer maneira que seja... Sim, não tem... Assim, numa das introduções aparece um dos especialistas de Homero falando assim, olha, não existe nenhum nome equivalente ao nosso mar Mediterrâneo para você procurar em Homero, não existe sequer o termo, né, Grécia, né, o termo grego para isso, assim, o povo grego é referido, né, como os aqueus e etc e tal. Então você não deve ter esse tipo de interesse. Agora, as histórias que marcam a Odisseia, todo mundo conhece um pouco, pelo menos em linhas muito gerais, conhece a história da Odisseia como a tentativa de retorno, né, o malfadado retorno, né, durante 20 anos de Ulisses, né, depois dos 10 da Guerra de Troia, mais 10 agora tentando retornar, para a sua ilha de Ítaca, onde eles esperam a mulher Penélope e o filho Telêmaco. Mas, na verdade, essa história é muito anterior, né? Quando ele largou Ítaca, era um bebê. Era um bebê, exatamente. Agora, nesse momento, ele já tem 20 anos. Exatamente. Esse era um ponto interessante de sugerir para o leitor, para o futuro leitor da Odisseia e da Ilíada, que essa história é um recorte que Homero está fazendo. De novo, ainda não falamos sobre quem é esse Homero, mas é um recorte que Homero está fazendo, tanto no caso da Ilíada quanto no caso da Odisseia, para contar uma história que tem unidade, para fazer um relato para o seu público que tem uma certa unidade, que tem um certo interesse. Mas, de alguma maneira,
toda essa história faz parte da mitologia grega e ela está, digamos assim, ela está nas origens mais remotas que a gente possa imaginar. Tanto é que se você quiser começar a contar a história de como é que Ulisses foi parar onde parou e como é que ele consegue retornar a Ítaca, se você quiser, você pode voltar às grandes brigas míticas, né, das famílias de Cronos, né, destronando Urano, e depois Zeus, por sua vez, destronando o pai Cronos, e depois a sua precaução de casar uma das ninfas do mar, uma das Nereides, né, a Tétis, com um mortal, Peleu, para evitar que o seu filho nascesse poderosíssimo e viesse a ser tão poderoso quanto qualquer deus, né, mais poderoso que um deus. E é dessa união, do casamento de Tétis com Peleu, que nasce Aquiles. Né? Que é o herói da Ilíada. Que é o herói da Ilíada. Né? Então, vamos dar uma olhada. Está a história. E lá todos os traços que vão marcar a futura derrocada de Troia, o surgimento de personagens como Paris e Helena, que a gente vai ver na Ilíada. E, portanto, né, a ida à Troia de Odisseus, né, Ulisses, e a sua tentativa de retorno, de alguma maneira, estão lá nos pontos mais elementares da mitologia grega. Tem um detalhe curioso no livro que você mencionou, do Vidal Naquia, né? O Mundo de Homero, uma excelente introdução ao Homero, que ele conta assim, que a primeira introdução que ele teve a Ulisses, aos deuses olímpicos, etc., foi em livro de divulgação infantil, né? Uma avó, tia, tinha dado para ele. Ele ficou fascinado com aquilo. E aí foi buscar, de fato, a Ilíada, né? E ficou muito decepcionado que... esse livro está estragado. Venderam o livro cortado. Cadê o cavalo? Cadê o cavalo de Troia? Cadê o cavalo de Troia? Cadê a flecha no calcanhar de Aquiles? Cadê a flecha no calcanhar de Aquiles? Nada disso está na Ilíada. É um recorte da Guerra de Troia. Isso é muito interessante, porque é o final da Guerra de Troia, né? São 50 dias no ano final, no caso da Ilíada, né? Na Ilíada. Então, isso que você está relatando, Jerônimo, é extraordinário, porque eu dei aula durante muito tempo em colegial e, de alguma maneira, eu tentava ler os textos clássicos e tal. A Ilíada, depois, sobretudo, da tradução do Federico Lourenço, era possível, né? O Odisseia. E tinha muito essa angústia, assim, poxa, mas essa história genial do casamento da Tétis e do Peleu e da deusa discórdia, né, a Eris, que vai lá e lança o famoso pomo da discórdia, né, para a mais bela, e aí provoca a briga entre as deusas que querem receber Zeus. Tudo isso é o que vai resultar depois, no fim das contas, na Guerra de Troia, mas não está na história, salvo por menções muito pontuais. Assim, o cavalo de Troia, o sujeito vai passar por toda a Ilíada e vai chegar lá num determinado momento da Odisseia, um dos aedos que está contando uma história vai fazer menção. Só na Odisseia que você tem faz a história menção do cavalo, né? ao episódio famoso. Vamos ver aqui um pedacinho do filme de 1954 com o Kirk Douglas, que é exatamente a Odisseia, divertidíssimo. Um primor de kit. É um primor de kit. Agamemnon, Aias, Achilles, all my dead comrades. A iluminação verde no fundo é de Jornada nas Estrelas, né? Sim, da série dos anos 60, quase. Sure to be honored as a mighty prince among the dead. Spare me these consolations, Ulysses. I would prefer to be a slave among wandering barbarians, rather than the king of all the dead. My life was short and glorious, but my death is long and oppressive. Essa cena é extraordinariamente kitsch, como disse Jerônimo, mas ela prova duas coisas. A primeira, que a Odisseia, a Ilíada, esses textos que têm aproximadamente como textos, na forma de textos, quase 3.000 anos, 2.700 anos, 2.800 anos, sobreviveram melhor como obra de arte do que alguns filmes produzidos muito recentemente, né? Apesar de ter um grande ator como Kirk Douglas ali em ação. Mas é um trecho da Odisseia que faz exatamente remissão à guerra de aos guerreiros de Troia, exatamente, mortos em Troia, né? Ele visitando o Hades, né? Casa dos Mortos. Casa dos Mortos, exatamente. Essa cena é muito discutida entre os especialistas, justamente porque a fala do Aquiles destoa muito do Aquiles que nós encontramos na Ilíada. Um dos temas mais marcantes para o poema épico, para esse tipo de poesia que a gente chama de poesia épica, que são os poemas de Homero,
são os primeiros exemplares, um dos temas mais fundamentais é o tema do kleos, como se diz em grego, que é a busca glória, pela glória, né, a fama imortal, que o guerreiro obtém como? Né? Com o sucesso na batalha, com uma morte honrosa, né? Com a vitória, etc. e tal. Ora, o Aquiles da Ilíada está disposto a isso, ele sabe que pesa sobre ele esse fado terrível, esse destino terrível, ou ter uma vida, né, irrelevante, né, mas eventualmente viver longamente, ou conquistar a glória imortal, mas perecer, vai morrer jovem e tal. Aquele Aquiles convicto disso, que aparece na Ilíada, não parece fazer muito sentido quando a gente vê-lo dizendo que preferia ser um servo despossuído, não ter nada, viver entre camponeses, a ser um rei ali entre os mortos. Isso é água para o moinho de alguns dos especialistas. Exatamente. Existem especialistas para todos os gostos aqui nas discussões homéricas também, mas alguns sugerem que o eventual autor, a gente podia falar um pouco sobre isso agora, seriam autores diferentes. Na verdade, se você continua a leitura desse trechinho, logo depois, o Aquiles pergunta ao Odisseu, ao Ulisses, sobre o filho dele. Exatamente. Que estava dentro do cavalo de Troia também. E o Ulisses diz que ele teve uma participação muito bem sucedida, vamos dizer assim, no ataque a Troia, e que ele foi glorioso na batalha. E o Aquiles sai contente caminhando, vai embora para o meio dos mortos de novo. Aparentemente satisfeito com a ideia de que o filho está carregando bem o nome dele de guerreiro. Então talvez não destoie tanto assim, né? E que é um tema muito caro aos gregos, aparece na filosofia grega também o tempo inteiro. Né? Aristóteles, na Ética Nicomaquena, no tratado mais importante, Ética de Aristóteles, tem uma discussão sobre se a gente pode considerar o sujeito feliz, né? A palavrinha que eles usam lá é eudaimonia, né? Se ele realmente foi um eudaimon, se ele tem a felicidade, a realização plena como ser humano, antes da sua morte. Não, tem que esperar até morrer para ver se em algum momento não deu nada. E aí vem um comentário depois assim, olha, talvez mesmo depois de morto, porque seus descendentes podem jogar o seu nome lá mesmo, pode aviltar todo o seu legado. Outro personagem que está ali no Hades, que é o Agamemnon, que tem que... Exatamente. Não pode ser feliz porque a morte dele foi... Exatamente. Humilhante. Ele volta de Troia e é assassinado pela mulher e pelo amante, né? Mas vamos lá tocar naquele ponto que você levantou. Afinal, existe um Homero? Ilíada e Odisseia são livros que foram escritos por um homem chamado Homero? Pois é, essa questão ficou famosa nos estudos literários como uma questão homérica, né, já data do 19, e ela se impõe sobretudo a partir do momento em que os trabalhos mais técnicos de filologia começam a se desenvolver e de estudo textual começam a se desenvolver no século 19. Na verdade, o estado da arte no momento, o estado da questão no momento é razoavelmente fácil de você mapear, mas não existe uma resposta. Então o autor que está perguntando assim, bom, mostre-me uma fotinho, uma estátua que diga, é este daqui, não, infelizmente não tem. Mas o que existe é o seguinte, há um consenso, isso dificilmente vai ser disputado, há um consenso de que a maior parte das histórias que compõem, né, que são o recheio da Ilíada e da Odisseia, são histórias que pertencem a uma tradição oral. Isso não tem muita discussão. Assim, né? E essa tradição oral oscila ali entre os séculos, né, entre os anos de 1200, 1300 antes de Cristo, né, em que teria eventualmente acontecido algo como a Guerra de Troia, né, até por volta dos séculos 9 para 8, ali situa-se em geral entre 750 8 para 7, na verdade. 750 a.C. situa-se o período de registro da Ilíada. O registro. Do registro escrito. Então, agora... E a Odisseia teria sido registrada 20 ou 30 anos depois, pouca coisa posterior, exatamente. Então, o que você tem há um razoável consenso que pode ser demonstrado, ele pode ser demonstrado textualmente. É um consenso quanto a essa composição oral. Os especialistas vão mostrar para você, e você, leitor, né, ao pegar o texto, ao ler o texto, vai perceber, por exemplo, que existem uma série de... existem repetições de expressões muito comuns. Entre elas, aquelas que qualificam os personagens. Né? O Aquiles de pés velozes, né? O Telêmaco, que é inteligente, né? O Ulisses, que é o ardiloso, o astuto, o de muitas vias, etc. e tal, como vão aparecer. E não só para os personagens. Não só para os personagens. O Odorico Mendes tem sempre que ele fala da Aurora, é a D de Rósia, a Aurora dos dedos róseos. Exatamente, né? a de dedos róseos. Quase
quase tudo nesses poemas tem Exatamente. uma fórmula Exatamente. ligada Exatamente. a eles, né? Existem essas fórmulas que não se aplicam apenas aos epítetos, né, de personagens ou de divindades, como a Aurora e tal. Essas fórmulas, elas ocupam posições que, quando os estudiosos se debruçam sobre os textos, vão encontrar, elas ocupam posições que funcionam numa métrica. A métrica é a medida do verso, é o número de sílabas, né, que compõem os pés do mundo na língua grega e que dá o tamanho e a cadência, o ritmo de leitura de cada um dos versos. Ora, o fato de que elas apareciam repetidas nos seus mesmos modelos, né, nas mesmas posições, e o fato de que, além delas, existem certas passagens inteiras que são repetidas, descrições, por exemplo, quando vem um patronímio, né, o nome de alguém, o fulano, que é o filho de alguém, e aí vem uma pequena historinha que conta quem é aquele alguém, e essas coisas são repetidas, ou um personagem faz um breve discurso, né? Aquiles se dirige, Odisseus, né, o Ulisses, se dirige ao filho Telêmaco dizendo tais e tais coisas. Mais adiante, Telêmaco vai falar com a criada, Euricleia, e ele diz, então, devemos fazer tal e tal, e aí vem as mesmas palavras que ele ouvira do pai. Isso são sintomas, são sinais que os estudiosos mostram, olha, isso aqui é uma tradição oral. Eram poetas que declamavam isso, estavam apresentando isso para uma audiência e, portanto, elas ocupavam posições chaves, né, na memorização e na reprodução dos poemas. E o interessante é que essas repetições elas não eram apenas para que o declamador pudesse lembrar das passagens, para que ele pudesse construir o passagem para que elas coubessem naquela meta, exatamente. Então ele começa a contar aquilo com as variações que ele mesmo vai acrescentando, né? Os versos não eram nunca exatamente idênticos, mas aqueles leguinhos permitiam que você fechasse o verso. Exatamente. É como um jogo de leguinhos mesmo, né? Essa ideia é extremamente importante para o leitor, especialmente moderno, nosso leitor contemporâneo, que não é muito habituado a uma poesia, a leitura de poesia, em primeiro lugar, lamentavelmente, mas em segundo lugar, a leitura da poesia com métrica, com jogos rítmicos mais elaborados. Assim, imaginar que esse poema tem essa composição por escrito, independente, né, de se houve lá no ponto inicial alguém que foi o primeiro a inventar a história toda. Isso está fora de possibilidade de resolver a questão. Mas o texto que nós temos, o fato de que todo ele está construído com essa preocupação das sílabas, né, do conjunto de sílabas, da cadência, dos ritmos, etc., é prova do tipo de arte que está envolvida ali, o tipo de técnica de, né, fazer poesia. Então, quer dizer, que é uma criação coletiva, vamos dizer assim. Em alguma medida, você tem que conceder definitivamente. Agora, em algum momento ali dessa passagem de 800 a.C. para 700 a.C., é isso, né? Isso. Alguém pôs esses poemas no papel, vamos dizer assim. Alguém pegou a pena e transcreveu esses poemas, certo? E daí começa uma outra discussão. Foi um homem chamado Homero ou foram, enfim, não é possível identificar com certeza que existe a figura que a gente conhece de Homero e que os o poeta cego, exatamente, o poeta cego da Jônia que, enfim, teria sido o responsável pela criação de todas essas histórias aqui que nós conhecemos, pelo menos nesta forma, né, com esse encadeamento. É uma pergunta que tem mais ou menos o mesmo peso para o mundo da literatura com a pergunta pela existência do Jesus histórico. E ela mobilizou, de fato, os intelectuais do 18 para o 19 com o mesmo vigor e a mesma paixão. E não só isso, até hoje vem essa discussão. Né? Exato. Agora, o tamanho da importância dessas histórias, assim, a dimensão da importância dessas histórias, para mostrar a dimensão do que você chamou a atenção aí da caráter coletivo dessa criação, repara, o Jerônimo chamou a atenção, fez referência, fez menção à história do Agamemnon, que é o chefe do exército grego na Guerra de Troia e que quando retorna à casa vai ser morto por Egisto, né, o marido, o amante da sua esposa Clitemnestra. Ora, essas histórias todas, as histórias dos retornos de cada um desses heróis gregos, o retorno do Menelau e da Helena, o retorno do Agamemnon e, portanto, toda a tradição da sua família, que vai gerar uma série de conflitos, o próprio Odisseus, que aparece, né, o Ulisses, o Odisseus, que aparece de novo na Odisseia, cada uma dessas histórias dos retornos vai alimentar
a cultura literária grega para as tragédias, para os poemas e para uma série de variações dos poemas épicos. E não há um autor. O leitor, por Aliás, exemplo, tem que vários passa poemas que são atribuídos a Homero e Sim, que tem a ver a gente com tem essa menção, tradição, a gente tem uma exatamente, menção né? a uma passagem aqui, outra ali. Mas, por exemplo, a gente viu a cena do Hades, que a gente estava comentando ali agora, o Odisseus, né, falando com os guerreiros mortos. E com Aquiles especialmente. Mas entre as figuras que ele encontra no Hades, lá tem o Tiresias, que é aquele adivinho mais célebre, né, do mundo grego. O próprio Édipo, né, quer dizer, o texto do Édipo que a gente celebra é o texto de Sófocles, está lá no século V, na Atenas de Péricles, aí já tem datação, a gente já sabe o ano em que se inscreveu na competição das tragédias, mas a história de Édipo é muito anterior, né? Sim, claro. Ou seja, muito antes de Sófocles imaginar aquilo, e era desse material que os autores se aproveitavam para escrever. E é muito interessante, né, que essa tese da poesia oral acabou sendo proposta de maneira brilhante, né, por um estudioso americano no começo do século XX, né, Milman Parry, Milman Parry, exatamente. Que chegou a essas conclusões visitando a Iugoslávia, não é isso? Exatamente. E encontrando lá poetas orais que faziam exatamente isso. Usavam fórmulas para completar a métrica dos versos e assim conseguir não só memorizar a história, mas a fazer as adaptações necessárias para o momento. Exatamente, essa não é uma tradição. Tem até uma história de que um dos poetas que ele pesquisou era cego também. Né? Exatamente. Essa beleza poética, assim, só está aqui o Homero, século XX. Exatamente. E esse padrão foi reproduzido, depois foi encontrado, na verdade, depois por outros pesquisadores, também no norte da África, em algumas regiões do Sudeste Asiático. E uma curiosidade é que, em alguns dos casos, relata-se que quando entram em contato com a cultura escrita, tornam-se leitores e sabem escrever, perdem essa capacidade de memória extraordinária, de improvisação e de E é por isso que muita gente diz que o próprio Homero não poderia ter posto no papel esses... Exato. Agora, o que é interessante mostrar é o seguinte, é um texto que por si só já vale, tanto é que você recomendou, Grebe, a biografia da Ilíada e da Odisseia do Alberto Manguel, né, que é de fato muito divertido, muito prazerosa de ler. Cheia da história dos acidentes dos manuscritos, os primeiros leitores, né, a história célebre de Petrarca, que adquire um manuscrito, um dos manuscritos, né, mas não sabia ler o grego, e tinha Homero do lado ali e não sabia ler. Então, só a história dos livros, só a história sobre esses livros já é fascinante. Já é fascinante, Agora, exatamente. aquilo que eles tinham para contar realmente é algo de notável. Quer dizer, a história de Odisseu, por exemplo, que é o seu retorno, né? Um tema grego recorrente do nostos, né? Que é a palavrinha lá para esse retorno à casa, né? A história desse sujeito, né? Sobre ele pesava algo como uma maldição. Né? Quer dizer, os deuses haviam decidido. Poseidon, principalmente, o deus do mar, né? Mas antes mesmo disso, naquele episódio que o Jerônimo mencionava, que quando Ulisses vai para a Guerra de Troia, quando Odisseu vai para a Guerra de Troia, o seu filho Telêmaco é um bebê de 20 anos, ele tenta não ir, ele se faz de louco, inclusive, né? Vai arar com um cavalo, até botam-lhe o filho no meio e ele desvia, viu, ele não está louco, vem conosco, ele vai para a guerra. Mas por que ele não quer? Porque ele pesa sobre ele esse fardo. Se ele for para a guerra, ele passará 20 anos. Tem os 10 da guerra, mais os 10 da volta. Então, esse anseio, esse desejo por estar de volta à casa é extraordinário. Né? Agora vem cá, tem uma passagem célebre do Primo Levi, que é um escritor italiano, de origem judaica, né? E que, enfim... Passou por Auschwitz. Exatamente, passou por Auschwitz, né? Depois muito... Passou, aliás, um verbo inapropriado. Um verbo... Falar de Auschwitz. Exatamente. Perdão, exatamente, né? E conseguiu a façanha de extrair dessa experiência. Sobreviveu a Auschwitz. Um dos livros mais brilhantes sobre correta, isso, né? Exatamente. É isso, um homem. E ele dizia que não tolerava a leitura daquela orgia de guerras e sangue que era a Ilíada. E, embora amasse a aventura humana que era a Odisseia, né? E é comum essa divisão, né? Tem o time Ilíada e o time Odisseia, né? Qual é o seu preferido em particular? Exatamente, é difícil. Eu possivelmente diria a Ilíada, apesar de ser bastante pacifista também. Não sou nada... Eu realmente... A maior parte dos estudiosos tende a preferir a Ilíada. Eu, apesar de não ser um especialista no assunto, também tenho essa inclinação. Não sou um homerista, propriamente dito, minha área é filosofia, mas eu tenho uma predileção pela Ilíada. E você, Jerônimo?
Acho que também. Acho que Ilíada é um poema mais viril, digamos, né? Eu tenho um tratado célebre do início dos primeiros anos da era cristã, acho que é século I, século II, atribui-se a um cara chamado Longino, que chama sobre o sublime, né? E tenta identificar, né, o que faz o sublime, que é uma categoria especial de beleza, digamos, que é aquela que te arrebata e que é uma grandiosidade tal que você não consegue humanamente abarcar, né? Inclusive, tem um detalhe curioso que nesse tratado ele cita o início dos Gênesis, né? Um dos poucos gregos que se volta para a Bíblia hebraica. E ele diz sobre comparando o Homero, ele assume, ele dá de barato que é o mesmo autor, que existiu um poeta, né, chamado Homero, que escreveu os dois poemas, a Ilíada e a Odisseia. Ele acha que, enfim, como a Odisseia é posterior, ele é um livro de velho. Né? Ele assim, não, a Ilíada tem uma vitalidade muito própria. Que falta, né? A vitalidade, né? Exatamente. É um livro que foi escrito ao pôr do sol já, né? Mais ou menos isso exatamente. Que ele diz, né? A Odisseia é o livro do pôr do sol. Exatamente. Né? Porque é um livro de velho, ele começa a contar histórias, tem sereia, tem monstro, tem... Do ponto de vista da imaginação, ele é mais rico, vamos dizer assim, do ponto de vista dos mitos e daquilo que ele legou de pequenos episódios para a nossa imaginação. Tem o episódio das sereias, tem o episódio dos Cíclopes, Sila e Caríbdes, que são os dois monstros que não deixam os navios passarem. Exato. As sereias, inclusive, eram bem diferentes. Elas não são misturas, elas não são metade mulheres e metade peixe, né? Elas são metade pássaros. Exatamente. Olha ali o nosso filme preferido. Aí está mostrando Polifemo. O episódio do Polifemo, exatamente. Que é Cíclope. Cíclope, filho de Poseidon. Mas a mágica existe. A mágica, vamos dizer assim, existe na Ilíada. Os deuses são... A convivência com os deuses. A convivência com os deuses permanente, exatamente. Tem um rio que persegue Aquiles, porque não aguenta mais ver tantos corpos sendo jogados. Exatamente. Mas o maravilhoso, que a gente hoje chamaria de maravilhoso, né? Que são os monstros, que são os seres fantásticos. Ele parece estar mais presente na Odisseia do que na Ilíada, sobretudo por conta desse episódio. Aquilo que a gente falava antes sobre essa riqueza de interesse para o leitor estar nesses episódios. De fato, a cena de Odisseu enfrentando Polifemo, né? E é uma cena muito interessante justamente pelo tipo de astúcia. A gente falou do Odisseu como sendo descrito várias vezes como o astuto, o cheio de muitas manhas e muitos truques e tal. Quer dizer, ele é um herói épico, ele é um rei, ele esteve em Troia, ele está voltando para casa e ele cria uma estratégia extraordinária para conseguir se safar do Polifemo. Ele vai ser morto por Polifemo, que já comeu alguns ali dos exatamente, dos que já mataram, os barulhos que acompanham os companheiros ali, não se dão bem. Aliás, a gente pode comentar lendo um pequeno trecho do início, eu faço questão de fazer isso depois, mas já está lá desde o início. Ele tentou salvar todo mundo, mas, né, por culpa deles, né, não conseguiram ser salvos, né? A gente pode voltar a isso. Mas ali, como é que ele se salva de Polifemo? Ele tem um momento brilhante, né, que ele Polifemo pergunta quem é ele, quem é aquele que ele vai devorar ali e tal, quem é aquele que ele vai destruir, e ele dá a resposta que ele é Utis, ele é ninguém. Né? Ele não é no one. E para um herói épico, para um personagem que é a encarnação de todos os valores mais elevados que você possa imaginar de um ponto que o que você quer que sobreviva, que o herói quer que o que sobreviva dele é o nome, né? O nome precisa sobreviver pelos milênios. Isso é o Cleos dele, e no entanto o que ele faz? Ele diz, não, eu não sou ninguém. E aí vem as falas geniais do Polifemo com ele, que assim, então, ninguém será devorado. E assim vai. E ao mesmo tempo, vejam a fraqueza, olha como tem esse dilema humano extraordinário, porque ele consegue se safar, mas... Ao sair, ele faz questão de bradar, não, ao sair ele faz questão de dizer quem ele é, e é por isso que Poseidon vai saber quem foi que feriu o Polifemo, e vem toda, que é exatamente o Cíclope, e aí vem toda a trama dele. Essas histórias, assim, elas são mais encantadoras, eu acho, para um certo tipo de imaginação. É o mágico, né? O maravilhoso, né? Que você encontra em outras tradições Agora, antigas, né? Existem histórias, se você me permite, existem histórias na Ilíada que são, apesar de estarem, assim, mesmo estando ausente essa dimensão mágica, essa dimensão maravilhosa da presença dos deuses e dessas criaturas todas,
é difícil não se emocionar, é um teste de caráter quase, você lê, por exemplo, Heitor despedindo-se de Andrômaca, para partir para a batalha quando sabe-se o que pode acontecer. E imagine você, leitor hoje, que o leitor da época conhece essas histórias, ele sabe o que vem dali, ele está encantado com o artesanato da linguagem. Ele sabe que nessa passagem que você está falando, ele sabe que ele vai enfrentar o Aquiles. O Aquiles, exatamente. Ou seja, ele sabe que a morte dele é quase certa. E o leitor sabe que a morte é certa do O Jorge Luiz Borges, um grande escritor argentino, tem um livrinho que saiu há poucos anos, que foi descobrir umas fitas de umas conferências que ele tinha feito em Harvard, em inglês, inclusive, se chama. Esse ofício do verso, sabe, aqui em português. E ele fala da beleza dessa passagem da Ilíada, assim, pela maneira como a gente é levado a admirar o perdedor. Exato. Existe uma beleza na derrota. O Heitor, de certa maneira, até sabe, né, que vai morrer. Exatamente. E Borges tem a tese de que a identificação do leitor contemporâneo é integralmente com o Heitor e não com Aquiles. Sim, né? exatamente. Aquele é o grande filho, o grande líder, o grande... Aquiles é um irascível. E não só isso, ele tem uma dimensão que vai além daquilo que seria possível para outros. Ele manifestar a preocupação com que a mulher dele vai ser escravizada. Exatamente, que a fala brilhante dele, assim, que ele prefere, ele aceita tranquilamente. O Aquiles vive para a guerra, né? Exato, o Heitor vive para as outras coisas e da para a vida, comunidade. Né? A ideia de que ele é o elo daquela comunidade, daquela família. Nessa fala que Jerônimo... E arrastado para isso pelo desastre do irmão dele, que é o Paris, que capturou ele. Exatamente. Agora a Odisseia tem uma passagem de sangria. Para quem acha que ela não é violenta. Exatamente, para quem acha que ela é uma espécie de conto de fadas, assim, mais suave do que as quase 300 passagens de batalha que tem na Ilíada. O final muito da gráfica, Odisseia. Exatamente. Tem passagens que ele as flechas penetram, o olho cai da hora. Exatamente, essas descrições são... Mas o final da Odisseia também tem uma cena, tem várias cenas, né, de Só para acho que vale gráfica. Uma pequena butada, assim, a gente não está querendo fazer spoiler aqui com nenhum leitor, né? Assim, não é isso, mas é que como são histórias que fazem parte da tradição cultural da qual a gente mais ou menos está imerso. Isso, a gente viu ali o Kirk Douglas, né, interpretando o Ulisses, o Odisseu, mas essas histórias já apareceram até nos Simpsons, né? Para não falar, é verdade. Para não falar de grandes outros poetas e escritores que as recriaram. Então, os clássicos da Praça Tantas, exatamente. É mais ou menos como alguém pedir para você, assim, não me conta o que é que acontece com Jesus depois que ele vai para a cruz, assim, eu quero saber o final depois. Então a gente não quer dar spoiler, mas enfim, esse final que o Greg está fazendo menção é notável por essa violência, porque ele é um momento em que parece haver um retorno do poeta guerreiro, do poeta da Ilíada, né? Inclusive, ao final, bem ao final, depois de executada a vingança contra os pretendentes que ficaram no castelo de Odisseu o tempo inteiro desses 10 anos, destruindo-lhe os bens, azarando Penélope. Exatamente. Principalmente azarando a Penélope. O pobre Penélope resistiu, uma resistência heróica, né? Enquanto Ulisses estava com Calypso. Exatamente, mas não recusou só com ela. Em último instante, Circe... Ele recusou imortalidade. Não é que ele recusou Calypso, ele recusou imortalidade. Com a Circe também, que era a maior cozinheira do mundo antigo. Exatamente. Né? Ela cozinhava, isso é mencionado, né? Ela cozinhava maravilhosamente bem, o cara foi ficando. Né? Aliás, eu acho que esse filme do Kirk Douglas, se não me engano, eles meio que fundem os dois personagens. A Calypso e a Circe meio que se viram uma só. Por razões economia narrativa, digamos. Mas esse final, depois de executada a vingança contra esses pretendentes todos, é quando o Odisseu finalmente se apresenta como Odisseu, porque ele chega disfarçado, de mendigo, ele chega como um mendigo cretense, ele conta histórias como se fossem um e outro, né? A cena dele. Essas cenas todas são muito violentas, são muito fisicamente, são muito descritas com muito detalhe, como vocês mencionaram. E no canto final é necessária a intervenção de Atena e de Zeus novamente para que não houvesse uma segunda leva de massacres quando cidade e os parentes vão se reunir. Exatamente. O rei chegou, o Odisseu está de volta, mas ele matou praticamente todos os jovens nobres pretendentes ali, né? Então,
E aí é necessário selar um ciclo pacto, de vingança, né, que poderia começar Isso é dali, notável, né? que ali se encerra, né, com uma intervenção superior, a intervenção dos deuses, se encerra ali esse ciclo de violência. Então, a violência irrompe no poema apenas no momento necessário em que é preciso cometer a vingança, porque aqueles caras não podem. Inclusive, um dos pretendentes diz, não, vimos que foi você, vimos que é você que chegou, já entendemos. Mas o pior de todos, Antino, você já matou. Então, pode nos poupar. E eu disse, isso de jeito nenhum. E É o Antino que perde o nariz, Exatamente. as mãos? Não, esse é o Melantio, né? É. No final, Melantio vai ser destroçado. Assim, olha, nem o Estado Islâmico fez. É terrível, uma cena E terrível. ele tinha as criadas que colaboravam com Exato, os pretendentes, elas estão todas enforcadas. Né? Exatamente. Exatamente. E é uma cena terrível também, porque elas são enforcadas com uma corda, presas a um pilar, e o pé delas fica poucos centímetros do chão, então Sim, você sim. vê aquele frêmito exato. de tentar pisar o chão sem Exato. conseguir. E essas descrições estão todas no texto, assim, isso é muito peculiar, assim. Agora, a parte essa cena da violência, é importante destacar para o leitor que, assim, tem essa cena de violência, tem, é claro, essa parte quase fantasiosa, essa parte mágica, né, do maravilhoso, como você disse, Grebe, mas a quantidade, não foi por acaso ao mesmo tempo que poemas como a Ilíada e a Odisseia serviram de Bíblia, né, para a cultura grega do século VII, na verdade, quando supostamente a mando do tirano Pisístrato, né, é feita a primeira cópia, né, do texto, a primeira redação, e depois passa a circular, a Ilíada e a Odisseia passam a circular como se fossem os textos escolares básicos. Ali estava a educação literária, a educação cívica, a educação moral, a educação histórica, Bom, porque tem muita história ali. e ainda está, e ainda devem ser os textos fundamentais de qualquer educação hoje em dia? E o que você diz, Jerônimo? Eu sou professor, então eu vou... Justamente, você que é professor tem que responder. Como é que foi essa experiência de dar aula, de apresentar Homero para adolescentes? Tem a dificuldade maior, me parece, ser com a linguagem, né? Assim, o aluno que consegue vencer a dificuldade Das fórmulas inicial, e da repetição, de ler em versos, excelentes alunos, eu tive a sorte de onde quer que tenha dado, eu tive sempre excelentes alunos ali, e mesmo assim os melhores alunos dizem, olha, é cansativo ler em versos. Até porque é uma idade lá, entre os seus 15 e 17 anos, antes deles chegarem no terceiro colegial, ter que se preocupar com o vestibular e Enem, essas coisas todas, é a idade em que supostamente se leria isso. Por outro lado, o fascínio das histórias é muito vivo, é muito palpável. Então, porque todos já chegam com alguma espécie de conhecimento, expectativa aos livros. Isso era uma coisa que eu fazia até a ponto de aborrecer um pouco alguns alunos, que era dizer o seguinte, olha, todos nós devemos nos sentir um pouquinho constrangidos quando a menção a algo como Ulisses amarrado lá para não se deixar seduzir pelas sirenas, né? Quando isso não nos diz nada, se a gente não reconheceu que ali tem um eco de um episódio muito famoso da história, mesmo que a gente não tenha lido a Odisseia, tem uma lacuna na nossa história, na nossa formação que a gente deve preencher. Nós saímos daqui, assim como nós saímos de muito do que está na cultura da tradição judaica e cristã e da tradição romana, muito de nós está aqui. Reparem, só a título de um exemplo, né, se vocês me permitirem. Bem no início do poema, os versos bem iniciais do poema da Odisseia, no canto 1, portanto, nós temos a fala que eu fazia menção antes, que diz respeito à culpa de quem, por culpa de quem os companheiros de Ulisses não sobrevivem, né? E aí diz assim, nem assim os companheiros socorreu. Ulisses, no Odisseu, não conseguiu socorrer assim os seus companheiros, embora ansiasse, embora ele quisesse isso. Por iniquidade própria, a deles pereceram, tolos, que as vacas de Sol e Périon devoraram. Isso é só um dos exemplos que mostra o seguinte, olha, por culpa de quem? Aqui o termo iniquidade tem uma certa disputa, outros vão preferir traduzir por falta de responsabilidade, recklessness, alguns vão traduzir em inglês e tal, mas o termo aqui é justamente esse, assim, a culpa aqui, o gesto é de responsabilidade dessas pessoas, né? Ora, então não foi o Odisseus que deixou-os morrer, eles, por conta própria, fizeram isso. Poucos versos mais adiante, Zeus, quando Atenas, a filha Palas Atena vai pedir, por favor, vamos ajudar Odisseu. Odisseus merece, ao contrário dos outros, ele ainda não voltou. Zeus tem uma fala notável, que ele diz assim, os mortais, eles sempre querem nos culpar, a nós, pelas coisas terríveis que acontecem a eles. Mas são eles, pela sua própria natureza, está na constituição deles aquilo que eles fazem. Ora, só que quem está lendo a Ilíada
por exemplo, está na Odisseia. Quem está lendo a Ilíada vê o tempo inteiro o poeta, o narrador da Ilíada e os próprios personagens nos dizerem: os deuses assim decidiram, já estava tudo decidido, os deuses assim querem. A própria trajetória de Odisseu, de indo à Guerra de Troia, passar esses 20 anos, não é a responsabilidade dele. Os deuses decretam isso. Então, há um jogo permanente de saber qual é a nossa responsabilidade, onde reside a nossa responsabilidade. E assim como essas, a fidelidade de Penélope, a sua astúcia, o jovem Telêmaco descobrindo sua identidade, querendo ser filho de quem ele é de fato, e, portanto, ter que provar a sua inteligência, a sua astúcia, ir em busca do Pai. Esses são temas eternos, esses são temas que estarão sempre aí. Livros, exato, né? exato. A gente tem uma brincadeira no programa que é perguntar se o livro vai para o sebo ou não vai. Bom, nesse caso não se aplica. É um livro que está no sebo, está na livraria, está em todos os lugares há 3.000 anos. Exatamente. E é um livro que certamente, se você quer participar do seu mundo e da história da sua cultura, você precisa ler. E você vai se divertir lendo, você vai se encantar lendo. Ele está na nossa origem, né? Mesmo, sem dúvida, né? sem dúvida. Bom, muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal tê-lo aqui, com todo o conhecimento que você tem dos livros e do grego. Obrigado. Né? Obrigado, Jerônimo. E obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Clube do Livro.